Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, recentemente eu divulguei um vídeo em que fiz uma resposta para o canal Nerdologia falando sobre sexismo. Em decorrência disso, eu tive vários debates, conversei com muitas pessoas e eu cheguei à minha constatação, algo que eu já vinha amadurecendo dentro de mim há um certo tempo, um conceito sobre feminismo que já não dá mais para segurar. É necessário dizer, com todas as letras, de uma maneira bem objetiva, que o feminismo está errado. O feminismo está empacado. O feminismo ele parou de convencer, ele foi muito útil no finalzinho do século XIX, na primeira metade do século XX, trazendo várias revoluções e melhorias políticas, sociais para as mulheres, especificamente no que diz respeito a direitos iguais, né, dentro do âmbito legal. Mas de repente o feminismo parou. Chegou nessa conquista dos direitos iguais em alguns países do mundo, né? Vários outros ainda precisam deste remédio que luta por direitos iguais, mas eu estou falando do feminismo aqui no mundo ocidental. Ele alcançou esse objetivo e de repente ele empacou, ele parou de funcionar e eu cheguei na conclusão de que o feminismo está errado neste contexto contemporâneo. O discurso feminista, quando eu falo feminismo, eu estou me referindo a todas as vertentes aqui, mas por favor não pensem que eu estou ignorando aquelas mulheres sensatas que não se encaixam na crítica que eu estou fazendo aqui. Eu sei que existem feministas que falam coisas coerentes, mas eu vou desconsiderar essas mulheres, porque ficou claro para mim que elas não representam mais o feminismo dentro de um ponto de vista simbólico, dentro de um ponto de vista midiático. O símbolo do feminismo, a cara do feminismo hoje em dia, é a cara das feministas radicais, que têm uma postura preconceituosa, sexista, autoritária, e que devolvem para os homens o mesmo sexismo que elas procuram combater. É um movimento unilateral, é um movimento que enxerga apenas os problemas femininos, ignora os problemas masculinos e, com essa carga de egoísmo, prega uma filosofia de igualdade, o que entra em contradição, porque uma pessoa que está em busca de igualdade não fala em termos unilaterais. Uma pessoa que fala em igualdade se preocupa com todos de uma maneira igual. Não fazendo esse recorte que enxerga e supervaloriza apenas os problemas de um gênero e ignora e tira das pautas os problemas de outro gênero. Isso não é uma luta por igualdade. Existem mulheres que fazem sim um discurso de igualdade, mas elas são exceção no meio de uma regra completamente equivocada, que é o feminismo como um todo. Eu discuti com muitas pessoas, homens, mulheres, e é necessário ponderar as coisas. Eu vou começar separando o feminismo aqui em dois momentos, em dois contextos. O primeiro contexto, a doença é mais grave. Você pode olhar para o Paquistão, para o Afeganistão, para alguns países do contexto do Oriente Médio e da África, e você vai perceber que as mulheres elas não podem votar, elas não podem estudar e elas não têm direitos iguais no ordenamento jurídico. Nesse contexto é que o feminismo surgiu aqui no mundo ocidental, lá no finalzinho do século XIX, porque a situação da mulher lá no final do século XIX, no ambiente europeu, era mais ou menos o que a gente ainda vê hoje, a disparidade de direitos que a gente vê hoje em alguns países mais atrasados. O feminismo surgiu lá atrás para trazer direitos iguais, né? Trazer direitos políticos para as mulheres e tudo mais. Direitos trabalhistas, igualdade realmente dentro de um foco legislativo, legal, transformando o ordenamento jurídico. E na maioria desses países, por exemplo, o Brasil, se você pegar o ordenamento jurídico, você não vai encontrar uma lei em que o homem tenha algum benefício sobre a mulher, né? Na verdade, você vai encontrar até mais direitos, mais garantias legais para as mulheres em relação aos homens, né? Beleza. Então, superamos o primeiro contexto, que é a busca por igualdade dentro do âmbito jurídico. Aí, você percebe que não se transformou a realidade como num conto de fadas. Nós continuamos com problemas. As mulheres continuam com muitos problemas. A questão é que
esses problemas eles são culturais. Saímos então de um problema legal e entramos em um problema cultural. A doença não é mais legal, é uma doença cultural. Se são doenças diferentes, você tem que ter remédios diferentes. Então um remédio social para aquele contexto onde as mulheres têm direitos diferentes, elas não podem votar, não podem estudar, não podem trabalhar, têm disparidades legais. Ok. Nesse contexto, eu acho que o remédio social é um feminismo voltado para as mulheres, tá? Onde as pautas são exclusivas para as mulheres até que haja uma igualdade teórica no campo legislativo. Mudou esse contexto, o remédio passa a ser para outra doença, que é a doença cultural. Então aí que tem que mudar o discurso. Você percebeu então que o feminismo nasce para uma doença, então ele nasce como um remédio A, e ele entra no contexto, em outro contexto, ainda com a dosagem do remédio A. Tá? Só que eu acho que é isso que o feminismo não conseguiu fazer. O feminismo ele não acompanhou a transformação que ele próprio acabou trazendo para a sociedade. O remédio agora tem que ser diferente. O discurso feminista agora ele tem que ser diferente. Ele não pode mais ser focado apenas nas mulheres. O problema cultural trazido como uma herança do patriarcado gera problemas do dia a dia dentro do mercado de trabalho, no âmbito da violência, em vários aspectos psicológicos, tanto para homens quanto para mulheres. O remédio tem que mudar. O feminismo tem que abrir o leque das suas pautas. E o feminismo não fez isso. O feminismo não se adaptou à realidade que ele próprio transformou. E com isso, o feminismo ficou com um discurso antiquado e incompatível com os problemas contemporâneos. O feminismo está engessado em um discurso focado na mulher, que é um discurso aplicável a alguns países do Oriente Médio, da África, tá? Ou a alguns países da realidade ocidental de 50, 70 anos atrás. Tá? O discurso feminista lá da década de 20 do século passado não se aplica mais na realidade que a gente vive hoje. Ao meu ver, esse é o motivo do feminismo ser tão pouco persuasivo hoje em dia. Esse é o motivo do feminismo não conquistar público, sabe? Se você falar de feminismo hoje, a opinião pública é completamente negativa, tá? Até entre as mulheres. A pessoa chega ao ponto de falar assim, olha, eu defendo a premissa de igualdade, mas eu não me identifico com o feminismo, tá? Porque, como já falei, o símbolo do feminismo não está atrelado àquelas mulheres sensatas. Você, feminista sensata, não se sinta ofendida com o que eu estou dizendo aqui, porque eu estou apenas expondo a realidade. Você não representa o feminismo enquanto símbolo social. E eu estou trazendo para esse vídeo aqui, eu estou convocando para esse vídeo aqui você que é feminista e você que é homem conservador. É com vocês que eu quero conversar, porque eu tenho uma proposta de síntese de pensamento para ambos os grupos, tá? Onde eu vou reconhecer que o feminismo é importante, necessário, mas ele tem que ser reformulado para fazer sentido. E vocês dois precisam abrir mão, tá? Você que é feminista vai precisar abrir mão um pouco da sua postura, e você que é homem conservador que detesta o feminismo também vai ter que abrir mão da sua postura. Para isso, eu vou dizer que temos ainda um problema cultural como herança de um sistema patriarcal, né, de patriarcado, que veio conduzindo ao sistema político, econômico e social que nós temos hoje. Nesse caso, do lado de cá nós temos as mulheres com alguns transtornos que elas querem transformar, como, por exemplo, a disparidade na renda. Bom, mulheres recebem menos, isso é um fato, não tem como negar. Agora, pensar no porquê elas recebem menos, aí que complica mais. Será que é porque no mesmo cargo elas recebem salários diferentes? Me parece que não. Até porque a legislação trabalhista proíbe essa prática. Seria porque as profissões majoritariamente masculinas, ocupadas majoritariamente por homens, são mais valorizadas no mercado? Parece-me que sim. Aí você encontra a questão da sexualidade, do assédio sexual, né, da violência doméstica. Nós encontramos aqui uma série de circunstâncias onde a mulher realmente se vê em um campo desfavorável, em um campo preocupante, e isso deve ser discutido. E você que é homem, você tem que abrir mão do seu conservadorismo, ter empatia para reconhecer esses problemas. Entretanto, vem grande X da questão aqui, que
é o que está faltando no feminismo, tá? No feminismo em geral, não em todas as feministas, porque eu sei que tem mulher que faz isso. Que é reconhecer que ser homem não significa ter apenas privilégios e estar isento de sofrer por causa do patriarcado. Tá? A mulher pode falar assim, nós temos uma história de 10 mil anos onde as mulheres elas não foram representadas, elas não tiveram espaço na política, nas artes, né, na literatura. Ok, isso é um fato. Então esse foi um problema do patriarcado para as mulheres dentro de todo um contexto histórico. As mulheres não tiveram ascensão, ou via de regra não tiveram ascensão na política e nas artes e não escreviam livros. A maior parte dos livros que você vai ver, que você vai ler de períodos históricos, né, da Antiguidade, da Idade Média, né, do Renascimento, o caralho todo, são escritos por homens. Mas tem uma coisa que você tem que levar em consideração também. Ser homem não significa ser apenas aquele escritor famoso, ou ser aquele sacerdote reconhecido, ou ser aquele rei ou aquele monarca, tá, que tinha dominado grandes e vastos territórios. Não. Ser homem significa também ser o soldado que vai sangrar e que vai morrer para que aquele outro homem ascenda ao poder. Então nós temos uma minoria de homens com privilégios, sendo sacerdotes, monarcas, sendo escritores, estando numa nobreza, e nós temos uma maioria de homens trabalhando duro para prover a família e sendo soldados que morrem e que sangram para proteger os interesses daquele outro homem que tem privilégios. Então na história da humanidade você vai encontrar aquele pensamento de que homens vão morrer na guerra e em caso de acidente, um naufrágio, alguma coisa, os homens vão morrer e os barcos que ficarem ali serão reservados principalmente ou com preferência para mulheres e crianças. Então, ser homem na história da humanidade teve os seus benefícios e teve os seus problemas. Tá? Então, se você tiver uma ideologia enviesada, você vai olhar para a história e enxergar o homem apenas com privilégios e as mulheres excluídas da história da humanidade, tal, num papel secundário. Entretanto, se você for honesto, você vai entender a realidade panorâmica, percebendo o problema da mulher como um sexo de segundo plano, que não aparece em papéis de destaque, e também vai identificar o homem em papéis completamente desfavoráveis, né, que vão foder com a vida do cara ali. Isso é ser honesto, imparcial e ter um pensamento realmente abrangente. Tá? Fazer uma visão panorâmica da sociedade, não com recortes enviesados por ideologia. E se você chegar hoje no mercado de trabalho, hoje, nos dias de hoje, você vai ver o problema, por exemplo, da disparidade salarial. Isso é fato. A mulher, em geral, você pega um público feminino, um público masculino, você vai ver uma diferença de renda. Isso é um problema. Eu não estou satisfeito com essa realidade. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo e falar, bom, seria legal, seria justo se ambos estivessem ali trabalhando nas profissões que eles quisessem, etc, etc, e que essas profissões recebessem a mesma valorização financeira. Eu acho isso legal. Então isso é um problema feminino, né? Que são as mulheres que estão ganhando menos. Eu entendo isso, eu aceito isso, eu vou lutar contra isso. Mas falando do mesmo mercado de trabalho, você vai encontrar homens ocupando as profissões que são mais perigosas e insalubres, né? Aquelas profissões que são mais danosas para o corpo, que geram mais acidentes de trabalho. Os homens sofrem mais acidentes de trabalho, morrem mais em decorrência das profissões que assumem. Então isso também é um problema do mercado de trabalho. Então quando você olha o mercado de trabalho com honestidade, você enxerga problemas dos dois lados. Quando você olha o mercado de trabalho com um recorte ideológico enviesado, você vê só o problema feminino. Então esse é o problema do discurso feminista hoje. Nós temos um problema cultural, tá? Nós temos um problema cultural, não é mais um problema legal. E para lidar com essa doença do problema cultural, nós precisamos de um remédio que o feminismo não está oferecendo mais. Os homens, eles são as maiores vítimas de crimes letais, de homicídios. Os homens têm uma
uma probabilidade muito maior de se tornar mendigo na rua, 3 vezes maior a chance do homem virar mendigo de rua, uma chance muito maior de cometer suicídio. Então, dentro do ponto de vista trabalhista, dentro do ponto de vista da criminalidade, dentro do ponto de vista da pressão psicológica que o homem sofre por ser homem, se nós estamos nos matando, nos suicidando mais, o que está acontecendo? Quais seriam os questionamentos, as investigações do ponto de vista das ciências humanas que nós teríamos que fazer? Quais estudos do ponto de vista cultural, antropológico que nós temos que fazer acerca do comportamento masculino? Porque até agora só se averigua, só se estuda o que é feminino, né? Mas não tem essa preocupação com o masculino. Quando você vai ver a propaganda contra o câncer na TV, é só a maior parte do investimento que o governo repassa é para câncer de mama, mas não repassa o mesmo valor para câncer de próstata, que mata quase na mesma proporção. Então, existe um saudosismo, tá? Existe um discurso saudosista que supervaloriza o problema feminino e, o que é pior, tem colocado o homem como um eterno vilão, tá? Até a palavra machismo já é errada na sua própria concepção, porque ela interpreta o macho, o homem, como necessariamente o errado, necessariamente o problema. E não entende uma situação onde o homem pode ser sim uma vítima, pode ser sim um cidadão em desfalque, um trabalhador em desfalque, um homem psicologicamente em distúrbio. Então é isso que está errado e é isso que tem que mudar. Eu proponho aqui uma lapidação do discurso feminista, onde não existe mais essa palhaçada de segregação, onde o movimento é feminino para mulheres, feito por mulheres, com pautas de mulheres. Eu sou veementemente contra essa ideia de que você tem problemas, crie um movimento para cuidar dos seus próprios problemas. Está errado. Essa é uma base de interpretação que segrega grupos. Nós temos os nossos problemas, nós vamos lutar por eles isoladamente. Vocês têm os seus problemas, vocês que lutem pelos seus problemas isoladamente. Será que você não consegue perceber que esse modus operandi, ele é unilateral e ele não tem nada a ver com a premissa filosófica de igualdade? Quando você interpreta o outro como igual, quando você entende o sexo oposto como um igual, você não vê lutas diferentes, você vê a mesma batalha, você vê a mesma luta. Você vai perceber uma realidade cultural que oferece transtornos, problemas, chateações para homens e mulheres. Diante disso, você vai fazer uma luta panorâmica, abrangente, inclusiva, onde o objetivo da luta das mulheres repercute em melhorias para os homens, inclui os problemas dos homens. E você que é machão, conservador, que Bolsonaro pra cá, Bolsonaro pra lá, e cadê os machos, né, como o Rodrigo Constantino falou uma época aí, se você tá nessa vibe, dê o braço a torcer, abre mão, porque você precisa reconhecer os problemas femininos também e entender que ambos os problemas são frutos de um problema maior, tá? E que nós devemos nos unir para uma sociedade mais saudável. Só que o feminismo empacou porque ele não consegue persuadir uma premissa de igualdade lutando apenas pelo próprio umbigo. Está entendendo? O feminismo não consegue convencer nem mais as mulheres, porque as próprias mulheres veem que as feministas se escondem por trás de uma premissa de igualdade, mas executam uma premissa sexista unilateral que manda o homem calar a boca e fala, se você quiser ser feminista, você não pode ser. Você pode ser, no máximo, pró-feminista, e o seu papel é sentar, calar a boca e ouvir. Você não tem o direito de questionar, e autocrítica aqui é pecado capital. Falou que o movimento poderia melhorar se ele se transformasse assim assado, você já vai ser considerado um herege, tá? O feminismo está fazendo com as pessoas que pensam, com as pessoas que tentam mudar, a mesma coisa que a igreja faz com uma pessoa que questiona um dogma. Você entra em heresia total se você questionar a premissa filosófica do feminismo. Cala a boca. Seu papel é aprender conosco
e seguir os nossos mandamentos. Peraí, o papel de calar a boca e obedecer não era o papel da mulher algumas décadas atrás? Então por que vocês, feministas, estão repercutindo a mesma proposta que vocês lutam contra, né? O mesmo sexismo que vocês lutam contra? Isso me remete até a Paulo Freire aqui. Ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Eu não sei se eu falei as mesmas palavras, mas eu vou adaptar a isso aqui. Quando a ideologia não é libertadora, o sonho da feminista é se tornar machista, né? É se tornar a opressora da vez. Então acabou, velho, o feminismo tá errado. Eu já não tenho nenhuma fé de que o feminismo com pautas exclusivamente voltadas para mulheres, que ele vai chegar em algum lugar, ele está condenado, acabou. Você que é feminista, você que levanta a bandeira, se você ainda não percebeu isso, você é tipo um zumbi, você é um morto-vivo que ainda não percebeu que acabou para você. Tá? Se você quer ver o movimento progredir, se você quer ver o movimento continuar, você deve transformar o seu discurso, você deve dialogar com os homens e falar, cara, qual é a sua pauta, que eu vou escrever um cartaz e eu vou pra rua com um item feminino, um item masculino, um item feminino, um item masculino. É assim que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou ser plural, inclusiva e vou ter empatia pelos seus problemas. Porque hoje o conservadorismo recaiu sobre o feminismo, sobre a feminista. Eu, neste exato momento aqui, eu sou progressista e eu estou falando em prol de uma transformação do paradigma, do status quo do discurso feminista. Eu estou propondo a mudança. Eu estou sendo progressista aqui. E a feminista que vai dizer que vai fazer, sabe, todo aquele malabarismo, que vai fazer toda aquela resistência discursiva para dizer que o feminismo deve continuar focado apenas na mulher, essa pessoa que vai ser a conservadora. Essa pessoa que vai discursar em prol da manutenção de uma base filosófica e ideológica que não funciona mais. Tá? Porque isso é que é ser progressista. O progressista é aquele indivíduo que reconhece um problema social, um problema de um discurso, um problema de um símbolo, e ele vê que aquilo não está funcionando mais e ele propõe uma transformação para que aquilo volte a funcionar. Então eu vi isso e eu estou propondo essa transformação para que o discurso feminista volte a causar persuasão e transformações no zeitgeist da sociedade, transformações nos valores da sociedade e que possa realmente melhorar a nossa vida, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu estou vendo essas possibilidades de mudança e apontando um novo caminho, onde homens e mulheres vão criar um novo movimento, que eu não sei se pode continuar chamado feminista, mas se vai precisar de um outro nome, mas com certeza as mesmas pautas ele não deve ter. Aí vem a feminista com uma postura conservadora, dizendo que não deve ser assim, que o problema continua sendo apenas o homem, e o que eu estou fazendo aqui são apenas lágrimas masculinas, né, male tears, mostrando com essa ironização, quando eu falo dos nossos problemas, vem aquela feminista e fala mimimi. Ela está mostrando o quê? Ela está mostrando uma postura misândrica exatamente igual à postura daquele cara que odeia mulheres, que é misógino. A feminista que ignora os nossos problemas, ela é tão conservadora, sexista, quanto aquele machista que ridiculariza os problemas delas. Mulheres do movimento feminista, não sejam conservadoras, não insistam nesse discurso que ficou engessado e que só faz sentido lá no Oriente Médio ou nos países ocidentais da década de 50 para trás. Compreendam e admitam de uma vez por todas que o movimento precisa se reformular, façam uma autocrítica. Que mais? É isso. Esse foi o meu desabafo. O que eu tinha para hoje era essa mensagem. Eu quero dizer que todo mundo termina os vídeos fazendo esse gesto, sabe? Ou é assim, ou é assim. Eu também faço isso e eu tô incomodado, sabe? Eu quero terminar os vídeos, a partir de hoje eu vou tentar colocar um símbolo diferente, né, na minha despedida. Então, eu vou deixar um forte abraço a todos e falou. Eu vou fazer um adendo rapidinho aqui, que eu tenho certeza que algumas mulheres vão aparecer dizendo que eu estou querendo controlar o feminismo, que eu estou querendo impor regras para vocês. Não. Veja bem, eu não estou silenciando ninguém, eu não estou controlando ninguém, eu não estou ditando nada para ninguém. Isso aqui é só uma opinião. Você
concorda comigo se quiser, você segue a postura que eu propus se quiser. Tá? Eu não sou seu pai, eu não tenho autoridade sobre você, eu não estou te controlando, eu só estou apresentando as falhas que eu identifiquei. Concorde comigo ou não, eu não sou o dono da verdade. Mas não me venha com esse papinho de que eu estou ditando algo para vocês. Tá? Eu estou apresentando propostas. Siga as propostas se quiser, ok?